bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje vamos ler Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim: Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico ou racional, dependendo da tua tradução. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que Paulo nos adverte aqui. Ele nos chama atenção. Segundo Paulo aqui, a fé sincera e verdadeira em Jesus Cristo manifesta-se na obediência amorosa e dedicada à sua palavra. Jesus foi o último e suficiente sacrifício e pagou todo o pecado humano diante da lei de Deus, concedendo ao crente livre acesso à presença do Pai. De Cristo em diante, os sacrifícios passaram a ser prestados no templo do corpo humano, no Santo dos Santos do coração, onde habita o Espírito Santo. Então, nós precisamos entender isso. Aqui Paulo, ele disse que nós devemos nos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto lógico, racional. Então eu preciso entender que Jesus pagou o preço, mediante era a lei, ele morreu morte de cruz, levando maldição, levando dor, levando enfermidades, culpas, levando os pecados. O sangue da nova aliança foi uma nova aliança. Jesus ali, ele nos comprou, ele nos resgatou, nos remiu, ele pagou a dívida que havia sido, aberta lá. A dívida ficou lá para ser paga, desde o jardim do Éden, quando o homem foi vendido para o pecado. Então Jesus, ele veio e pagou um alto preço. Hoje, depois do sacrifício de Jesus, o nosso sacrifício é no nosso corpo. É no templo do Espírito Santo de Deus. É onde aqui no nosso coração nós sabemos tudo que é lícito e aquilo que nos convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, é o que está escrito na palavra. Aí nós começamos a discernir o que nos convém e o que não nos convém. O que nos convém é aquilo que agrada a Deus. O que desagrada a Deus não pode ser lícito na minha vida. A minha pastora, ela costuma dizer algo. Se eu tenho que ir a algum lugar, eu devo perguntar: Senhor, tu vai nesse lugar? O Senhor vai estar comigo? Se Jesus pode entrar neste lugar, eu também posso. E é verdade, gente. Se Jesus pode entrar no ambiente aonde nós estamos, se o Espírito Santo pode estar ali, tá tudo certo. O Espírito Santo, gente, ele não vai estar num ambiente onde uma pessoa está sentada à frente de um celular, numa televisão, assistindo pornografia, aonde uma pessoa está maquinando o mal contra o outro. O Espírito Santo não está neste lugar, gente. O Espírito Santo não habita em corpo, em lugar sujo. O lugar para Deus habitar tem que ser um lugar limpo, com paz, com amor, com tranquilidade. Aonde o Espírito Santo ele habita, nós temos a verdadeira paz que Jesus veio para nos dar. Nós somos consolados. Nós recebemos a palavra. O Espírito Santo, ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Ele nos dá alerta quando a gente está a ponto de tropeçar. Mas para isso, o nosso corpo deve estar e ter intimidade com Deus. A nossa alma, o nosso espírito deve estar conectado com o Pai. Por isso que ele fala aqui, mudar o nosso pensamento. Aqui ele fala: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo,
mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, gente. A gente precisa aprender que, quando Paulo diz aqui que o cristão não deve tomar a forma deste sistema mundial com as suas concepções de sucesso, de glória, maldades e corrupções, mas permitir que uma transformação se processe em nossa vida. Os cristãos devem viver no presente século, gente, com a perspectiva da era de Cristo, época em que estaremos com o Cristo por ocasião do seu glorioso retorno. Assim devemos viver aqui e agora como cidadãos do céu e herdeiros do reino no mundo vindouro. Então, nós precisamos viver desta forma. A nossa mente, ela é transformada, sabe como? Eu vou usar um exemplo aqui. Quando você compra um eletrodoméstico, você costuma ler o manual? Eu leio, mas eu sei que muitas pessoas não leem. Elas pegam o manual, quando elas não jogam no lixo, elas atiram dentro de uma gaveta. Eu costumo guardar e eu costumo ler, né? Quando eu compro algo novo, eu vou ler o manual para ver como ela funciona. Por quê? Se eu não tiver o conhecimento de como aquele eletrodoméstico funciona, se eu não usar ele direito, quando eu for reclamar a garantia dele, eu vou chegar ali diante daquela pessoa que conserta, a assistência autorizada, ele vai me fazer umas perguntas. A senhora leu o manual? A senhora fez isso, fez aquilo? Eu vou dizer, eu li, exatamente, fiz corretamente como está escrito aqui. E quem não lê? Vai dizer, não li, perdeu a garantia. Então nós precisamos ler, gente, o manual da vida. Aqui, ó, sabe por quê? Aquela pessoa que fabricou, que projetou, que desenhou e que deu vida àquele eletrodoméstico, um celular, um rádio, uma impressora, enfim. O manual, gente, é toda a mente do fabricante está escrita ali. Como ele deve funcionar, qual é a voltagem, como usar, como utilizar da maneira certa. Está tudo escrito ali. E o nosso manual está escrito aqui, ó. Deus nos criou. O nosso Criador, gente, escreveu este manual. Ele deixou este manual aqui para mim e para você lermos ele, meditarmos nele, lermos as suas promessas e aprender com este manual. Porque aqui neste manual, se eu ler ele, eu seguir ele à risca, eu vou fazer e eu vou viver, gente, experimentar, como Paulo diz aqui, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas se eu não tiver o conhecimento do meu fabricante, do meu pai, daquele que me criou, aqui está escrito, gente, como Deus é, de Gênesis ao Apocalipse. Está tudo escrito aqui. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é misericordioso. Deus, ele odeia a injustiça. Aqui tem um manual de cura da alma, de como tomar posse da bênção, de como viver as promessas do Senhor. E o nosso corpo deve ser o sacrifício vivo. Quando eu me abstenho de uma refeição para me consagrar a Deus, para orar, para buscar, matando a minha carne, matando o meu eu, matando as minhas vontades. Vai dizer que você não tem muitas vontades às vezes? Quando é hora de você ir no culto, às vezes a pessoa quer ficar em casa. Ela quer ficar assistindo um programa de TV, ela quer ficar assistindo uma série, um futebolzinho. Mas isso deve ser morto. Isso deve ser deixado de lado. Paulo disse, eu já falei aqui,
que tudo aquilo que ele achava importante para ele não passava de esterco depois que ele conheceu a Jesus e a palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, gente, e luz para o nosso caminho. É a palavra. É a palavra que clareia, é a palavra que nos dá luz, que nos dá vida. E quando eu tenho esse entendimento, quando a minha mente ela é transformada, as minhas atitudes mudam automaticamente, eu passo a ser um cidadão do reino aqui. Porque Paulo também disse que aquele que espera só as coisas lá do alto e vive aqui como um miserável, só aguardando caminhar nas ruas de ouro e aqui vivendo na escassez, Paulo disse, esse é o maior dos miseráveis. Então a pessoa, Deus ele quer que ela viva bem aqui, gente. A palavra diz em Isaías capítulo 1, se não me falha a memória, diz o quê? E se quiserdes, e me ouvirdes, comereis e bebereis o melhor desta terra, se eu e você quisermos. Nós vamos comer e vamos beber o melhor desta terra, mas eu tenho que entender que Jesus levou tudo lá na cruz. Eu não devo viver uma vida de escassez, de miséria, de privações. Claro que existem pessoas, gente, que Deus conhece. Só Deus conhece isso aqui, ó. Não como ninguém, a palavra diz que ele sonda os corações, ele conhece o coração e o desejo do coração do homem. Então, às vezes tem pessoas que vão viver uma vida limitada aqui, infelizmente, com privações ali, ó, no limite, sabe por quê? Porque se Deus der isso aqui a mais, ela perde a salvação. Aquela pessoa se perde. Lá, se não me falha a memória, acho que é Provérbios 31, ou 30 ou 31, que Agur fala lá. Senhor, não me dê demais para que eu não me ensoberbeça e esqueça de ti. E não me dê de menos para que eu venha murmurar contra o Senhor. Me dê a porção necessária. Porque aquele homem tinha conhecimento de quem ele era e como ele procedia. Então ele disse, Senhor, me dá o que eu preciso, o necessário, porque se tu me der demais, eu posso me ensoberbecer e esquecer do Senhor. E se o Senhor me der de menos, eu vou murmurar e dizer que o Senhor está me deixando perecer. Me dá o que eu preciso. E tem pessoas que vão viver assim, somente com o necessário, o básico do básico. Porque senão elas se ensoberbecem, esquecem de Deus e perdem a sua salvação. Isso é fato, gente, está escrito na Bíblia, em Provérbios. O próprio homem disse, me dá o necessário. Então Deus ele conhece o coração do ser humano. E quando a pessoa pede mal e não recebe, por quê? Porque ela pediu mal para gastar nos seus próprios deleites. Deus conhece. Tem gente, né, que quando ia para a igreja, esses dias eu até estava escutando uma pregação onde a pastora falava isso, e é verdade. Lembra o tempo da Calói, ela falou? Quando ia o marido, né, conduzindo a bicicleta, a esposa ia sentadinha no banco de trás, ou ela ia no varão na frente. Os dois iam para a igreja, andavam não sei quantos quilômetros ali, estavam no culto, sempre. Quando Deus deu um fusca, desapareceram. E daí ainda tem gente que diz assim, ah, Senhor, se tu me abençoar, me dá um carro, eu vou dar carona para os meus irmãos, para aquele que não tem, para aquela pessoa que precisa ir para casa, num dia de uma reunião especial, não tem ônibus, não tem como ir. Eu já vi muita gente falar isso, e quando ganhou, Deus fez a parte dele, mas ela não fez a dela. A pessoa passava na rua que ela nem olhava, passava na parada do ônibus, via o irmãozinho ali, e virava a cara, fazia de conta que nem via. Se bobeava, molhava até a pessoa que estava ali na parada, se tinha uma poça d'água. E é assim, gente. Deus conhece o coração do ser humano e a mente humana como ninguém. Ele é onisciente. Ele lê o nosso pensamento. Onipotente, ele está em
todo lugar, gente, onipotente, ele tem todo o poder, onisciente, ele lê, onipresente, ele está em todo lugar. Deus sabe o que nós fazemos, Deus sabe o que nós pensamos, antes mesmo da gente falar. A palavra está escrita, ele sonda os corações dos homens, ele sabe cada palavra que vai sair daqui, antes mesmo da gente pronunciar. Você sabe que quando Deus, ele tirou aquele povo do Egito, você sabe por quê? Que aquele povo, gente, teve que ficar 40 anos ali no deserto, andando em círculos, a terra estava aqui e eles aqui, para que Deus pudesse tirar o Egito de dentro daqueles corações, para que Deus pudesse ver que eles transformar a sua mente, para que eles pudessem olhar e ver todas as obras, todos os feitos do Senhor. Só que quando a pessoa tem uma mente limitada, uma mente escrava, ela age como aquele povo lá do Egito. Ela não consegue ver a terra prometida. Quando Deus diz, eu vou te dar tal coisa, ela não se vê dentro da promessa. Como Josué e Caleb, eles estavam no mesmo lugar que todos aqueles milhares de israelitas, no Egito. E lá eles receberam a mesma promessa que todos aqueles milhares. Eu vou tirar vocês daqui, vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Só os dois, da forma como eles ouviram aquela palavra, entrou no coração deles e ela gerou vida. Porque quando os dois foram avistar a terra junto com os demais 10 espias, que foram os 12, só os dois disseram, da forma como eu olhei a terra, era como ela estava no meu coração, como eu imaginei. Eles se viram dentro da terra, eles se viram na promessa, gente. E quantas pessoas não renovam a sua mente, não conseguem se ver dentro da promessa, se acham somente escravos miseráveis, não se acham merecedores das coisas, eles têm uma baixa autoestima, eles vivem murmurando, eles vivem se vitimizando, porque o Egito ainda está dentro. A mente dela está moldada com as coisas deste século. Não está moldada de acordo com o reino, porque o próprio Paulo disse, pensai nas coisas do alto, naquilo que é bom, puro, sincero, verdadeiro, naquilo que tem algum louvor, nisto pensai. Só que tem gente que dá espaço a tanto lixo na mente, a tanta porcaria, assiste desgraça o dia inteiro nesses noticiários. Misericórdia. Isso já foi, gente, constatado cientificamente. Que tantos minutos que você assiste tragédias, isso baixa a tua imunidade. Hoje as pessoas estão doentes de tanto escutar e de tanto assistir o que não presta, o que não deve, gente. É raro assistir televisão. Agora, esses dias eu ainda estava assistindo ali, mas filmes evangélicos, porque eu estou de molho por uns dias, né, que eu fiz cirurgia, e a minha sogra disse, eu não tenho hábito de olhar filme. E ela gosta de assistir esses programas, né, a novelinha bíblica, né, mas ela disse, eu não sou de olhar filme. E ali no filme você consegue ver fatos reais, verídicos, testemunhos, coisas lindas que Deus fez, transformações que Deus fez nas vidas, gente. Se você assistir aquele filme A Forja, Quarto de Guerra, O Jardim da Fé, nossa, são edificantes. Você aprende a orar, você aprende a perdoar, você aprende a ter amor. Isso são lições, são coisas que nós precisamos buscar no nosso dia a dia. Renovar nossa mente. Não deixar que o mundo venha nos amoldar, gente. Hoje nós temos um sistema, infelizmente, podre. Podre, esta é a palavra. O sistema quer corromper. Hoje eu estava assistindo um vídeo e aquilo me impactou. Aonde? Numa escola, tinha uma pessoa indo lá
ensinar e falar para as crianças, gente, sobre candomblé, sobre orixás, tá? Agora, se alguém quiser ir lá e dizer, não, então eu quero vir aqui para dar uma aula para as crianças e falar de Jesus, aí não pode. E tem muitos pais, gente, que estão consentindo com isso. Tem pais que nem sabem a grade curricular dos seus filhos e o lixo que eles estão passando nas escolas. Nada. Nem tem percepção disso. Eles estão ensinando ali e a mulher faz contente que ela tinha ganhado aquele espaço. Algumas crianças tinham conhecimento já porque os pais vão, né? Mas eles não falavam abertamente. Ela começou a explicar o que cada abençoadinho ali fazia, mostrando que tudo era bom. Lógico, para eles que estão na cegueira espiritual, aquilo ali tudo é bom. Mas estão ensinando o que para as crianças? Idolatria, ir para feitiçaria, a fazer tudo aquilo que está fora do manual da vida, tentando amoldar os nossos pequenos com as coisas do mundo. E se nós pais em casa não começarmos a cuidar disso, gente, levar o reino para dentro da nossa casa, perguntar, filho, o que você está aprendendo na escola, olhar o caderninho deles e ver o que está acontecendo, enquanto você está sendo desleixado na educação dos teus filhos, sem cuidar o que eles estão assistindo, o que eles estão aprendendo, Deus vai cobrar de você, pai e mãe, a falta de ensinamento. A palavra diz o quê? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando ela crescer, ela jamais vai se desviar dele. A criança, ela recebe o ensinamento de casa. A criança é o reflexo da casa. Quando uma criança, gente, vai para um consultório de um psicólogo, de um psicanalista, ela vai só para mostrar o que está acontecendo dentro da casa. O problema não é ela, o problema são os que estão dentro da casa. Essa é a realidade. E que muitos não querem aceitar. Eles acham que o problema está no filho. Não, o problema está no pai e na mãe, que são omissos, que não cuidam daquilo que eles estão assistindo, ouvindo, as suas companhias. Você sabe quem são os amigos dos teus filhos? Você conhece os pais, você sabe o que os pais fazem? De repente você está deixando o teu filho ir para casa, às vezes de algum pedófilo, e você não sabe. Você está deixando teu filho ir para algum lugar, você não tem nem conhecimento do que aquela família vive, do que aquela família faz. Ah, pai, eu quero ir lá. Vai, meu filho. Mas não sabe o que aquela pessoa faz, o que ela trabalha, onde é que ela mora. Nada. Muita negligência, gente. Então, se eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que começar a ler o manual da vida. Me moldar conforme Ele está me direcionando. E não me moldar de acordo com o sistema mundial que está aí fora. Então, que você faça uma reflexão desta palavra e que o Espírito Santo possa ministrar muito mais ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra. Que essas pessoas, Pai, sejam abençoadas, edificadas, que elas tenham a sua mente renovada, transformada, que elas deixem os conceitos do mundo, deixem de ser amoldadas pelo mundo e passem a ser moldadas pela palavra e ter a mente de Cristo renovada, que elas possam viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai, para as suas vidas. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus, e que estes pais deixem de ser negligentes e passem a cuidar dos seus filhos, porque foi, Pai, direcionado a cada um de nós, cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. O nosso primeiro ministério depois do Senhor é a nossa casa.
e que nós possamos levar o reino do Senhor para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.